Olá, olá pessoal, tudo jóia com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, né? Seguinte, se a gente pensar numa linha do tempo do que estamos trabalhando aí ao longo das últimas semanas, certo? Deixa eu abrir meu quadro aqui, diminuir a tela aqui. A gente já trabalhou diversas situações, a gente viu falar de um aspersor, certo? Passamos depois por uma colheitadeira. E na última semana, quem abriu o arquivo aí viu que a gente falou de uma roçadeira, certo? Tudo isso, pessoal, tudo isso, meus caros jovens alunos, a gente está falando de um tema que chama mudanças no campo. Como que isso daqui influenciou e continua influenciando, né, a agricultura, tanto a agricultura moderna como a agricultura familiar, né? Como esses equipamentos ajudaram assim o nosso trabalho no campo, trazendo eficiência, ou seja, fazer mais com menos pessoas, em menos tempo, certo? E lembrando sempre que a nossa aula de programação em robótica, o nosso componente curricular, eu estabeleço três coisas. A gente faz uma contextualização, ou seja, primeiro passo, contextualizar, ou seja, saber o que, que onde, como funciona, para que serve, certo? Ainda mais a gente pensando em vida no campo, que eu acredito que não é de familiaridade de muitos, né? Pelo menos não do professor aqui. Então a gente faz primeiro isso. Segundo passo, a gente projetar ou planejar, né? Como que vai ser o nosso projeto. E por fim, montar. Eu andei passando na parte de montar para alguns um pouco mais cedo, antes da gente projetar, e vocês viram como surgiu dificuldade. A ideia nesse caso, pessoal, até eu trouxe em aulas anteriores, aprendendo um pouco sobre o Lego EV3, que ele tem algumas diferenças com o material que a gente trabalhava anteriormente, certo? Mas pensando nessa fase desses três elementos que a gente falou aqui, na parte de projetar, agora a gente vai elaborando um pouco mais da questão do desenho. Quando a gente estava vendo a parte de esportes e o professor pediu para vocês desenharem uma cesta de basquete, desenharam lindamente alguns, né? Mostraram lá. Porém, agora a gente vai pensando mais a questão de um projeto, a gente vai evoluindo. Como sempre falo, eu gosto de evoluir. Por exemplo, se eu fosse pensar aqui numa questão, por exemplo, de um aspersor. O que, que tem que ter um aspersor? Um aspersor, pensando na questão do desenho, vou fazer em preto e branco só. Então, meu aspersor, lembrando que você pode ter vários tipos de aspersor, seria uma parte aqui, uma parte aqui em cima. Ó, sim. Vamos ver. Vamos supor. Desenhei meu aspersor aqui. Olha só, galera. Agora, jovens, prestem bem atenção. Vamos discriminar o que estamos usando. O que, que eu pensei? Por que, professor, a gente está fazendo isso? É nos desenhos que a gente entende o que, que a gente imaginou. Que depois, na hora de construir, fica mais fácil a montagem, eu não preciso ficar imaginando. Então, aqui, ó, eu imaginei que eu preciso de uma base de apoio, certo? Base de apoio para ficar em pé aqui meu aspersor. Primeira coisa. Opa, deixa eu mudar aqui o. Deixei na frente, base de apoio. Segunda coisa, essa parte. E olha só que interessante. Aqui, pessoal, eu imaginei, certo? Eu imaginei, certo? Uma torre de sustentação, ou seja, uma torre para ficar em pé a minha parte que vai se movimentar ali em cima. Então eu vou chamar de torre de sustentação. Então preciso disso. E eu preciso desses caras aqui. Vamos ver, usei vermelho, vou usar verde.
Esses caras aqui é a parte giratória, né? Então são, vamos falar assim, pás giratórias, parece umas pás, né? Pás giratórias. Lembrando que um aspersor, ele pode fazer dois tipos de movimento, tudo bem? Deixa eu diminuir aqui, sustentação. Pode fazer um movimento assim, ó, ficar dando voltas circulares, só girando, ou ele pode fazer dar uma volta para cá e depois volta para cá, ou seja, igual a máquina de lavar, pan, 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 certo? Então, é interessante também você, como você quer movimentar o seu aspersor, você pensar na situação, desenhe flechas para representar isso. Ou seja, o meu vai vir aqui, vai girar para cá e já gira para cá de novo. Só isso que ele vai fazer, vai ficar girando. Não, vou programar, o professor vai me ensinar, vai girar para cá e no segundo momento ele volta para cá, fazendo então, e eu quero que ele fique fazendo sempre isso daqui. O que que nós vamos utilizar nesse caso? Que tipo de programação? Aqui, ó, repetir, né? Ficar repetindo. Então, no seu projeto, no seu desenho, no seu esboço, pode colocar também os comandos que você está imaginando que precisa para programar. Tudo bem? Olha, repetir movimento giratório, por exemplo. Repetir movimento giratório, certo? Olha, isso é um desenho de um projeto. O desenho não precisa ser elaborado, eu preciso entender o que, que é cada parte. Entendo que isso é uma base de apoio, que eu preciso de uma torre de sustentação. Eu já coloquei a peça que eu vou utilizar? Não. A peça, olhando para o meu material, eu consigo. Ah, pode ser uma viga reta, posso usar o próprio motor grande, o motor pequeno, o motor médio, na verdade, como a minha torre de sustentação, fechando ele prendendo ele com algumas vigas na minha base de apoio, certo? As pás giratórias, posso usar vigas em L, posso usar outros eixos, mas eu sei que eu tenho que ter. É isso que eu quero que vocês prestem atenção, certo? Nesse tipo, como que eu vou ligar ali em cima para ficar girando? Isso então foi um projeto que eu fiz agora, que eu acabei de criar do quê? De um aspersor. Aspersor. Agora, se a gente olhar, temos lá então colheitadeira e roçadeira. Foram dois experimentos que a gente trabalhou. Seguinte. Então, se a gente pensar na colheitadeira, vendo lá, quem não lembra o que é uma colheitadeira, retome. Você vai fazer um desenho de uma colheitadeira. E alguns itens não pode faltar, né, pessoal? Por exemplo, a base móvel, ou seja, que mova para ela se movimentar, né? A colheitadeira é tipo um carrinho, então eu tenho que pensar como que eu vou construir esse carrinho para se movimentar. Também não pode faltar o quê? A, a parte frontal ali, eu vou colocar como frontal, que é o que representa o que, que ela vai ser. Lembrando, uma colheitadeira pode ser de milho, certo? O milho, quem não lembra, são dentes. Pode ser uma colheitadeira de soja, que aí eu posso usar engrenagens, eu já vi alguns quando estavam tentando fazer a montagem para representar aquele rolo que vai na frente, então não pode faltar essa parte. Tudo bem? Certo? E você também vai representar, quando você fizer esse desenho, os movimentos. Como que eu represento os movimentos, professor? Não pode faltar isso. Olha aqui como que o professor representou o movimento do aspersor. Nesse daqui eu representei como? Girando. Dá uma volta, volta. Dá uma volta e volta. Dá uma volta e volta. Certo? Então, se você resolver fazer um projeto de uma colheitadeira, precisa pensar nessas situações aqui, ó. Beleza? Ah, não, eu quero fazer um projeto de uma roçadeira. Roçadeira. O
que eu tenho que pensar na roçadeira, então? Roçadeira, primeira coisa, nas pás giratórias da roçadeira. Giratórias, né? Segunda questão. É um projeto teoricamente mais fácil do que a colheitadeira? Vamos incrementar um pouco? Posso pensar num sensor de toque. Onde que eu posso colocar um sensor de toque? Para quê? Ele ser um botão liga-desliga. Como que eu posso fazer isso, hein? E também, pá giratória de um lado, botão do outro para ficar ligando e desligando. E o segundo momento, a estrutura, ou seja, uma, uma estrutura que junte, né, o botão liga e desliga, que vai ser o nosso sensor, com as pás. Como que eu posso imaginar isso, hein? Novamente, não esqueça, pessoal, de escrever como que você imaginou. Olha aqui o desenho do aspersor. Eu escrevi, ó, base de apoio está aqui, uma torre de sustentação está aqui, pá giratória. Pensei que eu posso talvez utilizar o comando repetir para ele ficar repetindo sempre. São nossas ideias que a gente está colocando aqui nesse desenho desse projeto, certo? Colheitadeira, vou fazer. O que que eu tenho que pensar que não pode faltar? Base móvel, a parte frontal, seja ela de milho, seja ela de soja, e representar os movimentos através de setas. Não, eu quero fazer a roçadeira, certo? Roçadeira. Então você tem que pensar também que tem pás giratórias, tenho que colocar um sensor de toque para ser um botão liga e desliga para não ficar girando sempre. E também uma estrutura que junte o botão liga e desliga de um lado com as pás. Ah, professor, dá umas ideias aí, faz um desenho. Não, eu quero ver o que vocês imaginam quando eu coloco essas coisas. E para isso, eu proponho a atividade dessa semana. Então você vai desenhar, certo? Um projeto de, olha só, ou uma colheitadeira, de colheitadeira. Você pode escolher então, hein, gente? Não precisa desenhar dos dois. Ou de uma roçadeira. Porém, tem que ter aqueles detalhes que eu mostrei nas lousas anteriores. Tudo bem? Estamos entendidos? Mãos à obra, então, que tem atividade essa semana. Valeu, pessoal. Até mais.